Bem, Beatriz hesitou, olhando para outro lado. Existem lugares muito bons, com pessoas da sua idade, onde você poderia fazer amigas, participar de atividades. Lugares onde você estaria bem cuidada. Naquela noite, Helena chorou como não chorava desde a morte de sua filha Lúcia. Sentia-se traída, abandonada, como se todos aqueles anos de amor tivessem sido em vão. Perguntava-se se havia feito algo errado, se havia sido muito exigente, muito dependente. Na quarta-feira de manhã, enquanto Helena preparava café, escutou novamente Beatriz falando ao telefone no jardim. Desta vez, conseguiu entender mais detalhes. Sim, mamãe quer o melhor para ela, dizia Beatriz, e Helena percebeu que estava falando sobre ela. Já confirmei tudo para sexta-feira. A mudança será de manhã cedo. Espero que ela entenda e não se sinta abandonada. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. A mudança seria na sexta-feira. Só faltavam 2 dias. 2 dias para se despedir da casa onde havia sido feliz, onde havia criado Beatriz, onde cada cantinho guardava uma lembrança preciosa. Naquela tarde, Helena começou a arrumar uma pequena mala. Com mãos trêmulas, guardou as coisas que mais amava: a foto de Lúcia no dia da formatura do colegial, o terço que havia pertencido à sua mãe, a colcha de retalhos que havia feito durante a gravidez da filha, e uma pequena caixa de metal onde guardava todas as cartas que Beatriz lhe havia escrito durante os anos de faculdade. Na quinta-feira à noite, Beatriz chegou com uma expressão séria que Helena nunca havia visto. Vó, disse enquanto se sentava ao seu lado no sofá, amanhã preciso que você venha comigo cedo. É algo muito importante, e preciso que confie em mim. Helena sentiu em silêncio, sentindo que cada palavra de Beatriz era como uma despedida. Devo levar algumas coisas? Perguntou com voz quase inaudível. Só o necessário, respondeu Beatriz, e Helena interpretou essas palavras como a confirmação dos seus piores medos. Aquela noite foi a mais longa da vida de Helena. Ficou acordada até o amanhecer, olhando cada canto de sua casa, despedindo-se em silêncio dos lugares onde havia sido feliz. Acariciou as paredes do quarto que havia sido de Beatriz, tocou as flores do jardim que havia plantado com tanto amor, sentou-se uma última vez na cadeira de balanço onde havia ninado sua neta. Ao amanhecer de sexta-feira, Beatriz chegou pontualmente. Usava um vestido verde que Helena não havia visto antes, e em seus olhos havia algo que não conseguia decifrar. Tristeza, culpa, alívio. Está pronta, vó? Perguntou Beatriz com um sorriso que não chegava aos olhos. Helena assentiu, pegou sua pequena mala e caminhou em direção ao carro. Durante o trajeto, olhava pelas janelas ruas da cidade que havia percorrido milhares de vezes. Cada esquina, cada casa, cada árvore pareciam se despedir dela. Beatriz dirigia em silêncio, e Helena notava que suas mãos também tremiam ligeiramente no volante. Várias vezes pareceu que ia dizer algo, mas ficava calada. Depois de 40 minutos de viagem, o carro parou em frente a um prédio que Helena não reconhecia. Era um lugar lindo, com jardins bem cuidados e uma arquitetura elegante, mas definitivamente não era um asilo como os que ela havia imaginado. Chegamos, disse Beatriz com uma voz estranha, quase emocionada. Helena desceu do carro devagar, confusa. O lugar não se parecia em nada com o que havia esperado. Era uma casa grande, de 2 andares, com uma fachada de tijolos aparentes e janelas grandes com molduras brancas. No jardim da frente havia um jardim florido em plena floração, exatamente como que ela cultivava em sua casa. Beatriz, conseguiu dizer, este lugar não parece um asilo. Sua neta sorriu, e pela primeira vez em semanas, era um sorriso genuíno, cheio de amor e emoção. Vó, disse pegando suas mãos, você realmente pensou que eu ia te levar para um asilo? Helena baixou o olhar, envergonhada. Eu escutei suas conversas telefônicas, os papéis, os formulários. Pensei que... Beatriz a abraçou com força, e Helena pôde sentir que sua neta também estava chorando. Vovó querida, sussurrou em seu ouvido, jamais na minha vida eu te afastaria de mim. Você é a coisa mais importante que tenho neste mundo. Tudo o que sou, tudo o que consegui, devo a você. Helena olhou confusa, sem entender o que estava acontecendo. Beatriz apontou para a casa. Está vendo essa casa linda? É sua, vó. Comprei para você. Helena sentiu as pernas amolecerem.
O quê? Murmurou. Lembra do que te prometi quando tinha 9 anos, naquela noite fria de julho quando não tínhamos luz? Te disse que quando crescesse te compraria a casa mais bonita do mundo. Bem, cumpri minha promessa. Nesse momento, a porta principal da casa se abriu, e Helena viu sair um grupo de pessoas. Reconheceu algumas: Dona Maria, sua vizinha de toda a vida, Padre João, o pároco da cidade, Doutora Carla, sua médica de anos, e várias outras pessoas que havia conhecido ao longo da vida. Todas carregavam flores, balões e uma faixa enorme que dizia: Bem-vinda ao seu novo lar, Helena. Obrigada por tanto amor. Beatriz a pegou pelo braço e a guiou em direção à entrada. Os formulários que preenchi eram para a escritura da casa, explicou. Os telefonemas eram para coordenar com o decorador, com os vizinhos, com todos que te amam e queriam fazer parte dessa surpresa. Helena não conseguia falar. As lágrimas desciam por suas bochechas enquanto Beatriz a levava para dentro da casa. O que viu lá dentro a deixou sem fôlego. Na sala estava sua cadeira de balanço favorita, a mesma onde havia criado Beatriz, mas agora estava restaurada, com almofadas novas de tecido florido. Nas paredes havia fotos de família que Beatriz havia emoldurado profissionalmente. Fotos de Lúcia, de Helena jovem trabalhando nas plantações, de Beatriz em cada fase do seu crescimento. Vem, quero te mostrar uma coisa, disse Beatriz a guiando para a cozinha. Ali estavam todos os utensílios de cozinha de Helena, mas reluzentes e organizados em móveis novos. A louça de porcelana que havia sido de sua avó estava cuidadosamente arrumada numa cristaleira de madeira. E no centro da mesa estava o vaso azul onde Helena sempre colocava as flores do seu jardim. Como? Conseguiu perguntar Helena. Durante semanas, enquanto você saía para fazer compras, eu vinha com uma equipe de mudança e levava suas coisas aos poucos, explicou Beatriz. Queria que quando chegasse aqui, se sentisse em casa imediatamente. Beatriz a levou então ao quarto principal. Ali estava a cama de Helena, mas com roupas de cama novas em tons suaves de azul e branco. Sobre a comoda estavam todas suas fotografias de família, seus livros favoritos, e num canto, uma cadeira de balanço menor junto a uma janela que dava para o jardim dos fundos. Olhe lá fora, disse Beatriz. Helena se aproximou da janela e viu algo que a fez soluçar de emoção. No jardim dos fundos havia um jardim enorme, com flores de todas as cores: rosas, margaridas, girassóis, violetas. Era exatamente como o jardim que ela sempre havia sonhado ter. Beatriz, murmurou, não posso acreditar que você fez tudo isso por mim. Vó, respondeu Beatriz abraçando-a por trás, você trabalhou a vida inteira por mim. Sacrificou seus sonhos pelos meus. Nunca teve férias, nunca comprou roupa nova para você, nunca se deu um prazer pessoal porque tudo que ganhava era para mim. Agora é minha vez de cuidar de você. Voltaram para a sala, onde todos os convidados as esperavam com uma mesa cheia de comida caseira. Helena reconheceu seus pratos favoritos: coxinha, pão de açúcar, bolo de fubá, suco de caju, vinho suave das vinícolas locais. Queremos fazer um brinde, disse Dona Maria, levantando seu copo. Por Helena, a mulher que nos ensinou que o amor verdadeiro não conhece limites. Pela avó que sacrificou tudo pela neta e que agora recebe o prêmio que sempre mereceu. Todos levantaram seus copos e brindaram. Helena chorava e ria ao mesmo tempo, sentindo-se tomada por tanto amor. Durante o resto da tarde, os convidados lhe mostraram cada canto da casa. No porão, Beatriz havia instalado uma oficina de costura completa, com máquinas novas e tecidos de todas as cores. Para que continue fazendo as coisas lindas que tanto gosta, explicou. No jardim havia uma pequena casinha de madeira que Beatriz havia mandado construir. É para que tenha seu próprio espaço quando quiser ficar sozinha, para ler ou fazer crochê, disse. Quando chegou a noite e todos os convidados foram embora, Helena e Beatriz ficaram sozinhas na sala, sentadas no sofá novo, dividindo uma xícara de café com leite como haviam feito durante tantos anos. Beatriz, disse Helena, nunca imaginei que alguém pudesse me amar tanto. Vó, respondeu Beatriz, eu nunca imaginei que pudesse existir um amor como o seu. Você me deu tudo sem esperar nada em troca. Me ensinou que ser forte não significa não chorar, mas sim se levantar depois de cada queda. Me mostrou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no amor que compartilhamos com as pessoas que queremos.
Helena acariciou os cabelos de Beatriz como havia feito milhares de vezes quando era criança. Sabe o que é mais lindo em tudo isso? Perguntou Helena. O quê? Respondeu Beatriz. Que você me provou que o amor que plantamos sempre volta multiplicado. Durante 45 anos, te dei meu amor sem reservas, e agora você me devolve esse amor de uma forma que nunca imaginei ser possível. Beatriz se aconchegou junto à avó, como quando era criança. Vó, disse, isso é só o começo. Quero que você aproveite cada dia da sua vida. Quero te levar para viajar para lugares que sempre sonhou conhecer. Quero que tenha tudo que nunca pôde ter porque estava ocupada me dando para mim. Helena fechou os olhos, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Minha filha, murmurou, já tenho tudo. Tenho você, tenho essa casa linda, e tenho a certeza de que o amor que construímos juntas vai durar para sempre. Naquela noite, Helena dormiu em sua nova casa pela primeira vez. Da sua janela podia ver as estrelas, e adormeceu pensando que às vezes os finais mais lindos chegam quando menos esperamos. No dia seguinte, Beatriz lhe trouxe outra surpresa. Havia contratado uma senhora da cidade, Dona Rosa, para vir 3 vezes por semana para ajudar com a limpeza e a cozinha. Mas não era uma empregada comum, era uma mulher da idade de Helena, viúva também, que se havia tornado sua nova amiga e companhia. Não quero que se sinta sozinha nunca, explicou Beatriz. E Dona Rosa não está aqui para cuidar de você como se fosse uma inválida. Está aqui para ser sua amiga, para conversar, para cozinhar juntas, para te fazer companhia quando eu estiver trabalhando. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Helena. Todas as manhãs acordava em sua casa linda, preparava café em sua cozinha nova, e saía ao jardim para cuidar de suas flores. Dona Rosa chegava cantando velhas canções sertanejas, e juntas preparavam o almoço enquanto conversavam sobre suas vidas, suas lembranças, seus sonhos. Beatriz vinha jantar todos os domingos, e às vezes trazia seu marido e outros enfermeiros do hospital. Helena havia se tornado a avó de todo mundo, e sua casa havia se transformado num lugar de encontro onde sempre havia uma mesa posta e um sorriso de boas-vindas. Uma tarde de dezembro, exatamente 1 ano depois de se mudar para sua nova casa, Helena estava no jardim cortando flores para fazer um arranjo quando Beatriz chegou com uma expressão especial no rosto. Vó, disse com um sorriso misterioso, tenho algo para te contar. Helena a olhou com curiosidade. O que foi, minha filha? Beatriz se sentou junto a ela no banco de madeira que haviam colocado sob a mangueira maior. Estou grávida, anunciou com lágrimas de alegria nos olhos. Helena sentiu o coração se encher de uma felicidade indescritível. Ia ser bisavó. A história de amor de sua família continuaria. É verdade? Perguntou abraçando Beatriz. É verdade, confirmou sua neta. E quero que saiba que esse bebê vai ter a bisavó mais maravilhosa do mundo. Quero que ensine tudo o que me ensinou. Quero que conte as histórias da nossa família, que cante as canções de ninar que cantava para mim. Helena chorou de felicidade, pensando em tudo que havia vivido, em todos os sacrifícios que haviam valido a pena, em como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer. Naquela noite, enquanto estava em sua cadeira de balanço olhando as estrelas, Helena refletiu sobre o medo que havia sentido meses atrás. Havia acreditado que o amor de Beatriz havia acabado, que havia se tornado um fardo. Mas havia aprendido que o amor verdadeiro nunca desaparece, às vezes se transforma, se multiplica, volta de formas inesperadas. E agora, enquanto esperava a chegada de um novo bebê à família, Helena entendia que sua história não estava terminando. Estava começando um novo capítulo, onde ela seria a bisavó que transmitiria às novas gerações o amor incondicional que havia aprendido a dar durante toda a sua vida. O amor que havia plantado durante 45 anos havia florescido da maneira mais linda possível, e Helena sabia que esse amor continuaria crescendo, geração após geração, como as flores do seu jardim que floresciam a cada primavera com mais força e beleza. Nessa casa cheia de amor, cercada de lembranças lindas e com a promessa de novas alegrias por vir, Helena havia encontrado não apenas um lar novo, mas a confirmação de que o amor verdadeiro nunca envelhece, nunca acaba, e sempre encontra um jeito de voltar multiplicado para quem o dá sem reservas. O perfume de jasmim e café fresco dançava pela cozinha da pequena casa de Helena, mas naquela manhã de maio não conseguia acalmar a tempestade que rugia em seu peito. Aos 75 anos,
com os cabelos grisalhos presos num coque baixo e as mãos marcadas pelas décadas de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar do interior de São Paulo, Helena Santos havia aprendido que as piores batalhas não se travam nos campos de guerra, mas nos cantos mais silenciosos da alma humana. Suas mãos, endurecidas por anos de labuta, tremiam suavemente enquanto segurava a xícara de porcelana azul que havia ganhado de presente no seu casamento. O medo mais profundo que uma mulher da sua idade pode experimentar não é a morte, mas a terrível suspeita de que aqueles que mais ama possam vê-la como um fardo. E naquela manhã, Helena estava convencida de que sua neta Beatriz, a menina que havia criado como filha, estava planejando levá-la para um asilo. A história de Helena começou exatamente 45 anos atrás, quando sua filha Lúcia, de apenas 17 anos, chegou em casa com os olhos vermelhos de tanto chorar e um segredo que mudaria suas vidas para sempre. Lúcia estava grávida, e o pai da criança havia sumido como fumaça no vento. Naqueles tempos, na pequena cidade de Ribeirão Preto, uma gravidez fora do casamento era um escândalo capaz de destruir uma família inteira. Helena, viúva apenas 2 anos após seu marido ter morrido em um acidente na usina, tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Essa criança é uma bênção, disse para sua filha enquanto a abraçava, e juntas vamos criá-la com todo o amor do mundo. Durante 9 meses, Helena trabalhou dia e noite, faxinando casas de famílias ricas, costurando vestidos de festa e vendendo doces na feira da cidade para garantir que nada faltasse para sua futura neta. Beatriz nasceu numa noite chuvosa de janeiro, com o choro mais forte que Helena já havia escutado. Mas a alegria durou pouco. Lúcia, enfraquecida por complicações no parto, morreu 5 dias depois, deixando Helena com um vazio na alma e uma bebê de apenas 5 dias nos braços. Você será minha filha, sussurrou Helena para a pequena Beatriz enquanto a embalava na velha cadeira de balanço de madeira que havia pertencido a 3 gerações de mulheres de sua família. Vou te dar tudo o que tenho e tudo o que sou. E cumpriu essa promessa com cada fibra do seu ser. Helena transformou sua dor em amor infinito. Trabalhava desde antes do nascer do sol até bem depois da meia-noite. Suas mãos rachavam no inverno colhendo laranja, queimavam no verão cozinhando para as festas da cidade, se feriam costurando até de madrugada. Mas cada sacrifício valia a pena quando via o sorriso de Beatriz, quando a escutava rir brincando no pequeno quintal onde Helena havia plantado um pé de manga que dava frutos todos os anos. Uma das lembranças mais preciosas de Helena era de uma noite fria de julho, quando Beatriz tinha 9 anos. Haviam cortado a luz porque Helena não conseguirá pagar a conta naquele mês. Estavam aconchegadas sob a colcha de retalhos que Helena havia feito, tomando chá doce à luz de velas. Beatriz, com seus grandes olhos castanhos brilhando na penumbra, disse com a inocência típica das crianças: Vovó, quando eu crescer, vou ser enfermeira e vou te comprar a casa mais bonita do mundo, com um jardim cheio de flores como as que você tanto gosta. Helena sentiu o coração se encher de esperança e orgulho. Minha menina, respondeu enquanto acariciava os cabelos da neta, você já é meu tesouro mais precioso. Não preciso de mais nada. Os anos passaram como páginas de um livro lindo, mas frágil. Beatriz cresceu, tornou-se uma jovem brilhante, estudou enfermagem com bolsas de estudo que Helena havia conseguido implorando de porta em porta nos órgãos do governo. Formou-se com distinção, especializou-se em enfermagem pediátrica, e exatamente como havia prometido quando criança, tornou-se enfermeira. Mas com o passar do tempo, Helena começou a sentir o peso inevitável dos anos. Doíam-lhe as articulações depois de décadas de trabalho pesado. Cansava-se mais facilmente. Esquecia nomes de pessoas que conhecia há décadas. Precisava de ajuda para alcançar as prateleiras altas da cozinha. E o que mais a aterrorizava, às vezes acordava no meio da noite sem lembrar onde havia deixado as chaves de casa. Beatriz, agora uma mulher bem-sucedida de 35 anos, trabalhava no hospital mais respeitado de São Paulo. Vinha visitar Helena todos os domingos, mas suas visitas haviam se tornado diferentes. Mais preocupadas. Mais vigilantes. Helena notava como Beatriz examinava a casa, como verificava se ela havia tomado os remédios, como fazia perguntas aparentemente casuais sobre sua rotina diária. Você comeu direito essa semana, vó? Perguntava. Lembrou de tomar os remédios para a pressão, insistia. Não acha que essa casa está ficando muito grande para você? Acrescentava com um sorriso que Helena já não sabia mais interpretar. Cada pergunta era como uma pequena lâmina que se cravava no coração de Helena.
Será que Beatriz estava perdendo a paciência com ela? Via-a como um estorvo, como uma velha inútil que já não conseguia cuidar de si mesma. O medo se intensificou numa tarde de abril, quando Helena estava regando suas plantas e escutou sem querer Beatriz falando ao telefone no quintal. Sua neta estava em pé junto à janela da cozinha, de costas para ela, e sua voz soava tensa, preocupada. Sim, doutora Mendes, já preenchi todos os formulários, dizia Beatriz. Vocês têm vaga para a próxima semana? É urgente, minha avó não pode mais continuar assim. Helena sentiu o mundo parar. Suas mãos começaram a tremer tanto que o regador escorregou, molhando seus sapatos. Formulários. Vaga. Não pode mais continuar assim? Perfeito, continuou Beatriz. Então confirmamos para sexta-feira de manhã. Sim, entendo que o processo pode demorar alguns dias, mas é necessário fazer o quanto antes. Helena conseguiu entrar em casa sem fazer barulho, com o coração batendo tão forte que temia que Beatriz pudesse escutar. Sentou-se em sua velha cadeira de balanço, a mesma onde havia criado Beatriz, e ficou ali por horas, olhando as fotografias que cobriam as paredes. Fotos de Beatriz bebê, menina no primeiro dia de aula, na formatura de enfermagem, no casamento com aquele jovem médico que havia conhecido no hospital. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou acordada até o amanhecer, lembrando cada momento de sacrifício, cada noite sem sono cuidando de Beatriz quando estava doente, cada centavo que havia economizado para seus estudos. Tudo isso não havia significado nada. 45 anos de amor incondicional terminavam num asilo? Os dias seguintes foram os mais amargos da vida de Helena. Notava como Beatriz agia de forma estranha quando a visitava. Trazia papéis que guardava rapidamente quando Helena se aproximava. Fazia ligações no jardim, longe de seus ouvidos. Dizia com mais frequência que ela descansasse, que não se esforçasse tanto, que já havia trabalhado o suficiente na vida. Vó, disse Beatriz numa terça-feira à tarde enquanto tomavam café, acho que você deveria considerar fazer algumas mudanças na sua vida. Você já não é mais nova, e eu fico muito preocupada quando não estou aqui com você. Helena sentiu um nó na garganta. Que tipo de mudanças, minha filha? Conseguiu perguntar, embora já temesse a resposta.